Meu estimado confrade, está acontecendo a nossa primeira aula aqui, próxima, eu e tu, da nossa estimada confraria. Sim, cara, para a gente ir direto ao ponto, ou melhor, antes da gente ir direto ao ponto, eu não posso expressar o tamanho do meu contento, da minha alegria por tu estar aqui comigo para que a gente fale sobre esses temas de valor, sobre esses temas que são a solução, cara, para mais da metade dos problemas que os homens hoje em dia têm por aí. Tu entende? Então, assim, tu estar aqui comigo é um sinal, é um reflexo de que essa nossa missão estabelecida nessa confraria de formar, ou melhor, ajudar na formação de homens verdadeiros para uma sociedade que carece de potencial masculino genuíno, para mim é uma puta de uma alegria. Então, primeiramente, muito obrigado por tu estar aqui comigo, ter clicado ali no link, ter conversado comigo via WhatsApp, para que tudo isso culminasse nesse nosso momento. E esse grande momento, meus amigos, não, vamos pessoalizar a coisa, né? Esse grande momento, meu amigo, diz respeito com a gente organizar de vez a nossa vida nesse ano de 2023. Esse ano, a gente precisa, de fato, colocar um rumo decidido para isso que a gente chama de vida, a fim de que a gente alcance feitos minimamente relevantes, minimamente profundos e contundentes na nossa biografia. Essa que é a parada. Então, então, para isso, meus amigos, a gente precisa. Cadê meu cinzeiro? Não achei meu cinzeiro, vai essa colherzinha aqui. Para isso, meus amigos, a gente precisa uh, atribuir um termo muito específico ao nosso vocabulário. Isso eu quero que vocês façam de pronto. Por quê? Tudo que a gente vai tratar aqui a respeito de produtividade, a respeito de jejum dopaminérgico e a respeito de construção de rotina, de método, diz respeito a um grande conceito. Existe um grande conceito que amarra isso tudo que a gente vai tratar nessas 3 aulas, que é o conceito, portanto, do apetite irascível. Gravaram bem? Apetite irascível. Eu quero que tu atribua esse termo ao teu vocabulário. 2023 é o ano que tu vai construir, consolidar o teu apetite irascível. E é isso, no fim das contas. Meus amigos, ó, tá ventando pra caralho hoje, então o bagulho vai tremer aqui. Meus amigos, meu caro confrade, os grandes feitos da humanidade, os médios feitos da humanidade e os pequenos são construídos através do desejo do homem em conquistar, o desejo ambicioso do homem em fazer algo com a própria vida, fazer algo, escrever a sua história. Vocês vão perceber que existem 2 tipos de satisfação na vida de todo homem: a satisfação do momento e a satisfação do todo, da construção, ok? Posso dizer que, para mim, nesse momento, me satisfaz muito esse cigarro. Esse cigarro é satisfatório. A gente pode atribuir outros exemplos a isso. Comer um pedaço de pizza bem lanhado naquela gordurinha gostosa, aquela mussarela buena, aquela calabresa cheia de sabor e de tempero, aquilo te gera um prazer do momento, instantâneo, um prazer instantâneo, não é? Uma boa gozada, meus amigos, nos gera um prazer instantâneo imenso, não é? Assistir uma série na Netflix, assistir uns vídeos no TikTok ou no Instagram,
né? Isso nos gera uma satisfação instantânea. Porém, as grandes coisas da vida, quando a gente tem grandes momentos de satisfação e de senso de dever cumprido, esses grandes momentos são construídos através de esforço constante. Um exemplo. É gostoso como comer um pedaço de pizza, é gostoso como dar uma gozada. Tu se formar numa faculdade, por exemplo, né? O percurso que te leva àquele grande momento da formatura é gostoso? A formatura é maravilhosa, é épica, não é? Tem toda aquela pompa, aquele negócio, né? E que eu acho extremamente justo, porque é a conclusão de uma grande jornada, não é? Um casamento é cheio de rituais tradicionais, uma grande festa, os amigos reunidos, a família reunida, porque é a concretização de uma jornada de um namoro, não é? Um filho que sai de casa é emocionante para os pais, porque aquilo é a concretização de uma jornada, da jornada da paternidade, a construção de um ser humano. Isso é épico, é grandioso. Porém, o percurso que nos leva até esses grandes e épicos momentos da nossa vida são tortuosos, são difíceis, né? Tem que sentar o cu na cadeira da faculdade, tem que estudar matérias que por muitas vezes tu não te interessa tanto assim, não são, né, por assim dizer, gostoso, não é? É um trabalho árduo que tu aplica e que vale a pena. Percebe? As palavras, meus amigos, importam. As palavras têm peso. Percebe? O que vale a pena? O que vale a pena nessa vida? Diria eu, que o que vale a pena nessa vida são essas coisas que a gente constrói com ardor, né? Com dificuldade, com luta, com esforço. E veja, o que faz com que um ser humano se mantenha fiel aos seus compromissos, à sua responsabilidade, é isso. É isso que atribuímos esse termo. O apetite irascível. O apetite irascível. Qual o grande problema que nós enfrentamos hoje em dia? As pessoas não têm, não constroem e sequer sabem o que é isso que eles informam agora. Apetite irascível. Percebe? E daí a gente se torna o quê? Seres humanos fracos, molengas, sem o menor senso de compromisso, não é? Seres humanos que vivem por esses prazeres instantâneos e momentâneos. Então, quando tu precisa sentar e construir a tua vida, construir as grandes coisas da tua vida, as coisas da tua vida que valem a pena, tu não tem essa capacidade. Por quê? Porque a todo momento tu cede para esses prazeres instantâneos. E tu não desenvolve no teu ser essa capacidade inerentemente humana chamada apetite irascível. Sacou? Então, quando tu senta e precisa estudar, daqui a pouco, o tédio bate e o tédio te vence. E como que o tédio te vence na prática? É quando tu deveria estar estudando e tá na porra do celular, não é? É quando tu deveria estar fazendo alguma coisa que é de tua responsabilidade, sei lá, lavar uma louça, educar teus filhos, sei lá, trabalhar, não é, com eficiência, e daí te bate aquele tédio, aquele desânimo, e tu cede para isso. Cede como? Tu vai lá, assiste umas paradas fora de hora nas redes sociais, tu abre o YouTube, o Netflix, o caralho, e começa a assistir série quando tu deveria estar estudando, sacou? Tu vai pra porra do banheiro bater uma punheta enquanto deveria estar lavando a louça. Tu sabota a construção dessas coisas que valem a pena na vida, cede a isso tudo em busca de quê? De prazeres momentâneos. A porra da nossa vida vira uma bagunça, vira uma coisa sem sentido,
quando a gente não tem construído em nós, com constância, isso que a gente chama de apetite irascível. Portanto, nessas 3 aulas, tudo que a gente for tratar aqui, tudo que a gente vai construir aqui, o objetivo final dessas coisas todas está em gerar em ti, ao longo de todo o ano de 2023, apetite irascível. Apetite irascível. Veja, eu tenho grandes planos para com a nossa confraria. Grandes planos. Tenho grandes planos para a nossa construção como homens. Desenvolvimento masculino pleno. Tenho grandes planos para isso tudo. Porém, eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo final enquanto nós todos aqui não tivermos bem trabalhados e bem articulados, desenvolvidos nisso que chamamos de apetite irascível. Tu entende? A gente não está pronto para todas essas temáticas que a gente lida na confraria enquanto a gente não tiver dando a devida atenção a isso que chamamos de apetite irascível, que é uma característica, sobretudo, dos homens. Sobretudo dos homens. As mulheres podem ter e devem ter apetite irascível, com certeza, com certeza. Porém, a gente sabe que a construção da civilização ocidental se deu assim, com o sacrifício dos homens e proteção das mulheres. Entende? Até pouquíssimo tempo atrás, era uma condição extremamente natural o homem trabalhar enquanto a mulher fica em casa cuidando das crianças, cuidando do lar. Extremamente normal. Entende? O homem ter essa ambição de expansão territorial da família, ali, uma casa maior, mais dinheiro, buscar por mais conforto para sua família, enquanto que a mulher cuida das crianças. É claro que houve uma revolução, que eu diria até uma justa revolução para esses conceitos, de forma que hoje a mulher também ela vai em busca de construir todas essas coisas. Mas embora o quadro da atuação da mulher na sociedade tenha mudado, o do homem não mudou. Não mudou. A gente ganhou uma parceria nessa estrada, nessa conceituação toda. A mulher hoje, ela constrói coisas tão mais grandiosas do que os homens da contemporaneidade buscam e constroem. Os cargos de chefia hoje, meus amigos, para a maioria das carreiras, está na mão de mulheres. Justo e positivo essa conquista. Porém, nada mudou para nós. Nada mudou. O homem precisa seguir sendo irado na busca da construção das coisas para a sua vida e para o quê? Ser útil àquelas pessoas que estão sob nossa tutela. Sob nossa tutela. Não se engane. Os teus amigos, a tua família, seja tu uma pessoa que já tenha filhos, já tenha mulher ou não, mas os teus pais, os teus amigos, os teus colegas de serviço, os teus colegas de faculdade são responsabilidade tua em um certo aspecto. Porque a tua atuação em todos os ambientes que tu atua impacta positiva ou negativamente essas pessoas. Então a gente está aqui para quê? Para construir coisas grandes na nossa vida e impactar positivamente a vida daqueles que nos entornam. Isso, no fim das contas, nos fará, de fato, homens. Ok? Então, tendo esse conceito já apresentado a todos vocês, anota essa porra num papel, na porra de um post-it, bota no teu mural, tatua na tua testa esse termo, apetite irascível. Nessa primeira aula, meus amigos, então, a gente vai falar sobre os termos e conceitos que nos levarão a criar um senso de produtividade nas nossas vidas. Vejam, nós somos indivíduos. Somos indivíduos. Eu tenho aqui as minhas funções, atribuições, deveres, né? Eu tenho aqui os meus trabalhos a serem concluídos e vocês têm os de vocês. Porém, esses conceitos que vamos trabalhar aqui são universais. Universais. Todos aqueles que encontram sucesso naquilo que fazem atuam de maneira consciente ou inconsciente, atuam
com esses conceitos que a gente vai trabalhar aqui de maneira consciente ou inconsciente. Então a gente vai falar hoje, nessa primeira aula, sobre produtividade. Vamos organizar a nossa mente, as nossas vidas, para que nós sejamos produtivos naquilo que são as nossas obrigações, né? Os nossos deveres, nossas responsabilidades. Cumprimento do dever. Essa é a chave da primeira aula. Como cumprir o dever de maneira produtiva, eficiente e irada. Irada. Vamos lá. Meus caríssimos, meu caro confrade. Primeiro ponto que a gente precisa ter em mente, e isso, enquanto eu falo, eu vou pensando na minha vida, como que eu vou organizar isso na minha vida, que essa é a grande ideia, né, cara? Eu vou construir aqui coisas que eu, Robson, vou colocar em prática ao longo do ano. Ao mesmo pé que eu ensino vocês esses conceitos e vocês aí já vão pensando como adaptar isso à vida de vocês, ok? O primeiro ponto, meus amigos, fundamental, sem o qual nenhum homem é produtivo, está em organizar o nosso corpo, nossa casca, nossa mente, para estar pronto à produtividade, né? Então, podem anotar aí se quiserem. O primeiro ponto está na organização orgânica para a produtividade. O que eu quero dizer? Nenhum ser humano é produtivo se não tem sono de qualidade. Sono de qualidade. Não tem como tu trabalhar bem, não tem como tu estudar bem, não tem como tu vencer bem as tarefas de casa, do dia a dia, o caralho, se tu tá caindo de sono ao longo do dia. Está caindo de sono ao longo do dia. Uma questão que o advento da internet trouxe para conosco está aí. É um impacto, é um sintoma social. Os homens estão dormindo mal ultimamente. Cara, quando tu dorme mal, o que eu quero dizer com dormir mal? Dormir menos de 7 horas por dia. 7 horas é o mínimo. Todo mundo já ouviu falar que todo mundo deveria dormir 8 horas e tchá. 7 horas é o mínimo dos mínimos que um homem precisa dormir, descansar diariamente. Para quê? Para que seu organismo funcione de uma maneira adequada. Porque a consequência de todo aquele que dorme 4 horas por dia, de todo aquele que dorme 5 horas por dia, 3 horas por dia, ou daqueles que dormem 12 horas por dia, não é? O cara vai dormir às 5 horas da manhã e acorda às 14. A consequência natural é que isso gera uma inflamação no nosso cérebro. Uma inflamação, né? Eu não vou aqui conceituar termos lá muito científicos, embora todos os conceitos que a gente vai trabalhar aqui tem suporte na neurociência. Tem um suporte neurocientífico em tudo que a gente vai tratar aqui. Porém, vamos simplificar a coisa. Vocês já sentiram isso? Vocês que dormem pouco já sentiram isso? Esse cansaço, se sentem mal. A gente se sente mal quando dorme pouco. A gente sente um peso, uma química ruim no nosso cérebro quando a gente dorme pouco. A gente fica puto e irado com qualquer coisa quando a gente dorme pouco. E a gente apresenta, cara, sintomas depressivos quando a gente dorme pouco. Então, veja, isso afeta tanto na nossa produtividade quanto nos nossos relacionamentos sociais. Né? O cara fica chato, o cara fica sem vontade de fazer porra nenhuma. Né? Por quê? Porque tu dorme pouco, sacou? E tu sempre fica mais ligado, mais ativo ao longo das noites, porque tu já condicionou o teu corpo a atuar dessa forma, né? É como se tu, dormindo mal, tu descansasse, de certa forma, com essa moleza, com essa lentidão ao longo de todo o dia, e à noite teu corpo ele já tá treinado para ficar hiperativo na frente de uma porra de uma tela
Tu entende? O impacto que uma tela tem, cara, por exemplo, agora, ao longo do dia, é extremamente diferente do impacto que uma tela tem de noite. Quando a tela ela se transforma na principal fonte de luz que tu joga pra tua retina, sacou? Isso, isso nos dá um ímpeto de adrenalina, não é? De estado de alerta, quando, ao longo da noite, tem uma porra numa tela ligada na tua cara, sacou? Mas então, o primeiro ponto que a gente precisa estabelecer é, tu precisa dar conta, te organizar, para quê? Dormir sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário. Sendo que esse sono precisa, precisa ser de, no mínimo, 7 horas diárias. Não tem papo, cara. Assim, ó. Ah, eu não consigo, eu trabalho, estudo e tchá, não, a minha rotina não permite que eu consiga que eu consiga dormir esse tanto. Assim, ó, primeiro que vocês estão mentindo para mim, tá ligado? Porra, o meu, a priorização das coisas, cara, a priorização das coisas, ela depende da vontade do agente, sacou? Então não vem me contar história, beleza? Eu entendo isso, cara. Assim, ó, de novo, esses conceitos eu preciso trabalhar na minha vida, porque hoje eu devo dormir aí, em média, umas 5 horas por noite. Mas por que eu durmo em média 5 horas por noite? Porque eu passo trabalhando o dia inteiro e de noite eu me jogo num lazer de poder estar na frente da TV, de poder estar com o meu celular, de poder estar na calmaria noturna, que para mim é tão agradável porque eu tenho filhos, né? Eu tenho 2 filhos já. Então vocês imaginam, eu trabalho em casa, eu trabalho com o meu computador. Então eu vejo meus filhos crescer, eu vejo a agitação do dia a dia, entendeu? E é caótica. Então, quando meus filhos vão dormir, cara, meus filhos dormem ali cerca de 7h30, 8 horas da noite, para acordar no outro dia cerca de 6h30, 7 horas da manhã. Quando meus filhos vão dormir, eu fico em paz. Ah, os capetinhas foram pra cama. Eu fico em paz e daí eu quero curtir aquele momento de relaxamento o máximo possível. E eu sou um desses seres noturnos, esses seres agitados por tela. Eu sou esse cara também, cara. Então isso tudo eu preciso trabalhar em mim também. É a minha meta para 2023 também. Organização do meu sono. Então assim, ó, primeiro ponto que eu e tu, meu caro confrade, a gente vai estabelecer é esse. Eu vou dormir sempre no mesmo horário e eu vou acordar sempre no mesmo horário, sendo que esse sono tem que ser de no mínimo 7 horas. Então te vira. Sem isso, a gente para o papo por aqui. Assim, ó, se tu não tem esse compromisso, irmão, muito obrigado pela presença, pode fechar essa porra e vai-te embora. Vá pra porra do caralho, tá ligado? Porque aqui a gente vai falar de produtividade e sem sono não existe produtividade. Não existe, ok? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da qualidade do sono diz respeito ao ambiente que tu tá dormindo. Porque, de novo, tem muito maluco aí, e daí isso já não me impacta, porque tem muito retardado que só dorme com TV ligada, entendeu? Só dorme com uma TV ligada, que só dorme com um abajurzinho aceso ali, com luz acesa. Ô, rapaziada, vamos lá, né? Medo de escuro essa altura da vida? Não dá, cara, não dá, porque, de novo, nosso sono, a gente só tem um sono de qualidade, rapaziada, quando o ambiente é propício para isso. Tu entende? Porque é aquilo, se tem qualquer luzinha ligada no teu quarto, quando tu vai dormir, velho, seja a luz da TV, seja a luzinha, sei lá, do ar-condicionado, aquela luzinha que fica piscando, entendeu? Seja a luzinha da net, seja o caralho, se isso fica, isso fica exposto para nós, cara, a nossa retina, ela não dá conta, mesmo com as pálpebras fechadas, ela não dá conta de não perceber a captação de luminosidade, tu entende? E a captação de luminosidade, como eu disse, gera um estado de alerta, gera um estado de adrenalina, e isso afeta a profundidade do nosso sono. Então, se tu dorme mal, irmão, talvez seja esse o ponto que tu precisa ajustar. Tu precisa dormir no breu, escuridão total.
Total. Dá teu jeito. Ah, porque o ar-condicionado, o cara vira a cama de costa pra porra do ar-condicionado, pra porra do sinalzinho ali da internet, do modem, da net, do videogame, da puta que te pariu. Dá o teu jeito de quando tu deitar, irmão, não ter nenhum tipo de luz, na tua frente, que tu possa captar com a tua visão, ok? Mesmo com a visão mais periférica ali, mesmo com uma visão mais periférica, enfim, esquiva-te disso para dormir no extremo breu. O colchão que tu dorme, ele influencia, mas como eu sei, né, cara, que né, eu não vou pedir aqui para vocês se o colchão que vocês dormem não é lá tão confortável para vocês irem na hora que tô bom comprar a porra de um colchão novo, por mais que aqueles que têm essa possibilidade, pô, beleza, mas enfim, isso é secundário. Mas enfim, outra coisa importante é a limpeza, a limpeza da tua cama quando tu for dormir, cara. A gente vai tratar de pontos extremamente básicos como esse. Quanto tempo faz que tu não troca a porra da roupa de cama aí, da fronha do teu travesseiro, teu lençol, beleza? Ô, cara, assim, ó, uma vez a cada 2 semanas é um limite dos limites pra tu trocar essas merdas, beleza? E vai dormir sempre limpo, né? Pô, pelo amor de Deus. Eu falo direto lá na página da confraria que nego não toma banho todos os dias e tchá, tchá, tchá. Então espero que esse termo já esteja vencido. Vai dormir sempre limpo, com a cama limpa, com roupa de cama limpa, no caso, no escuro total, para que tu tenha um sono de qualidade. E outra coisa que tu precisa ter qualidade é no acordar. No acordar. Por quê? A gente só vai ter uma rotina adequada de sono quando a gente estabelecer hora de dormir e hora de acordar, quando a gente estabelecer 7 horas de sono, né? E quando a gente estabelecer um ambiente limpo e agradável para dormir. Mas para que a gente possa acordar com qualidade, para que a gente não acorde se sentindo uns sacos de merda, o ponto mais relevante e importante é na assimilação de luz solar ao acordar. E aqui a gente vai começar já a tratar de um campo de possibilidades. Porque é aquilo, né? Se tu tem que acordar, se tu obrigatoriamente tem que acordar antes do sol nascer, porque trabalha cedo, porque estuda longe, por motivo que for, então beleza, esse ponto em específico tu pode desconsiderar. Mas para a média, o ideal, quero dizer, é a gente sempre acordar com a luz solar invadindo os nossos olhos. Percebe? Enquanto que durante o sono a gente precisa eliminar qualquer incidência de luminosidade para acordar. O interessante, o primordial para que a gente acorde bem, saudável e já com atividade, para que tu não acorde daquele jeitão, se sentindo merda com a porra do despertador tocando nos teus ouvidos. Não. Então tá, a gente acorda com a luz do sol invadindo ali o nosso ambiente de sono, nosso quarto, né? Dorme com a cortina aberta, né? Espero que tenha janela no teu quarto, daí que tu não mora num cativeiro. Né? Com a luz do sol invadindo teu rosto. De novo, cara. Isso muitas vezes resolve qualquer problema que a gente tenha com dormir mal. Aplica essa porra. Anota isso que eu tô falando e aplica. Anota e aplica. Tudo que a gente está tratando nessa aula é para que a gente aplique na prática, beleza? Teoria, cara, a gente trata lá na página da confraria, lá no TikTok, lá no Instagram. Aqui a gente está falando de conceitos que a gente precisa pôr na prática. Então, para se falar de produtividade, básico dos básicos é isso, um sono de qualidade. Ou melhor, básico dos básicos não, isso é anterior a gente começar os termos aqui que a gente vai tratar de produtividade, é a gente ter esse conserto orgânico do nosso organismo, beleza? Então, dormir bem é importante para que o nosso organismo esteja saudável para trabalhar, Então, vamos lá. Outro ponto extremamente orgânico e que precisa ser atribuído a todo homem é o seguinte, cara. Nós somos homens. Nossa disposição biológica, ela estabelece que nós sejamos seres fortes, fisicamente fortes. O homem, ele é forte, ele precisa
Portanto, exaurir essa força, essa energia. O homem ele precisa construir músculos, tu entende? A gente foi feito para isso, cara. A gente foi feito, na moral, para trabalho braçal. É para sair, para caçar, para levantar pedra, tá ligado? Para construir coisas. O homem, ele existe. Esse conceito físico, biológico do homem, parte daí. Então, assim, ó, tu precisa atribuir na tua rotina um mínimo de atividade física. Que seja na, que tenha essa orientação de construção de músculos, ok? Ou seja, exercício aeróbico é bom? É ótimo, cara. Para nossa circulação, para nossa respiração, né, para nossa resistência é ótimo. Mas a gente precisa ter exercícios para a construção dos nossos músculos. Se tu consegue, pode, tem condições de fazer uma academia, show de bola. Ideal, musculação, cara. Ô, velho, musculação, exercício de homem mesmo é musculação e luta, sacou? Musculação e luta, não tem, não tem. Pode ser crossfit? Pode ser exercício funcional? Pode, mas tem que levantar peso, sacou? Tem que levantar peso. Na luta é interessante também, porque na luta tu lida com a construção do teu físico para poder desenvolver aquela luta. Seja um jiu-jitsu, seja um boxe, seja um taekwondo, seja o caralho. Mas sempre tem um treino prévio de construção muscular para que tu suporte os movimentos daquela luta. Enfim, não tem condições, cara. Pô, a grana tá apertado, o tempo tá apertado, então beleza. É aquilo, 50 fleca por dia, flexões. Ah, não consigo, cara. Tô começando agora, sou sedentário, beleza. Cara, 10 flexões com o joelhinho no chão, para, descansa um pouquinho, descansa ali 30 segundos, mais 10, descansa, entende? Flexão, abdominal, construção dos músculos abdominais, tu entendeu? Agachamento, porra, cara, o maior músculo que a gente tem no nosso corpo são os nossos quadríceps, é perna, entendeu? Então, agachamento, pô, cara, mas não tem o peso aqui. Cara, bota uma porra numa cadeira nas costas, pega uma mochila e coloca uns sacos de arroz dentro da mochila, dá teu jeito, faz agachamentos. Então, vai variando nisso, né? Agachamento, flexões, sacou? Abdominais, levantamento de botijão de gás. Dá teu jeito, irmão, dá teu jeito. Mas a gente precisa exaurir esse potencial físico que nós temos, porque isso ajuda no quê? Na destruição de ansiedade, cara. Isso ajuda no nosso controle de ansiedade. Tu entende? Porque, de novo, cara, quando o nosso corpo ele tem muita energia, uma energia que a gente não gasta, entendeu? E daí tu soma isso com a adrenalina da luz noturna no meio da tua cara, de um sono zoado, né, de poucas horas, né, de um sono com luz ligada, entendeu? Quando tu faz essa soma, cara, isso tudo culmina nesse lance. Nosso corpo ele tem energia e adrenalina que a gente não gasta em nada, entende? A gente, pô, tem ansiedade, tem surtos psicóticos, tem crise de pânico, a gente não sabe a natureza dessa porra. De novo, muitas vezes a solução está aí, nessas práticas básicas. Então aqui a gente ainda está falando de construção orgânica, de reconstrução orgânica, reconstrução do nosso organismo para que o nosso corpo seja apto a trabalhar com eficiência, para que nosso corpo seja apto a trabalhar com produtividade. Então isso aqui tudo é a prévia da coisa. Beleza, meus amigos? Então aqui agora a gente vai partir para o conteúdo de fato. Como ser produtivo? Como ser produtivo? Ah, eu já sei, Robson, como ser produtivo. É só eu ter ali um aplicativo de produtividade, né? Eu tenho aqui um Notion, eu tenho aqui a agenda do Google, que ele sempre apita ali quando eu tenho que fazer, quando eu tenho as tarefas que eu tenho para fazer no dia, sempre apitam ali no meu Notion, no meu Google Agenda, né? Eu tenho esses gadgets que me ajudam na organização, né? Eu coloco vários post-its digitais ali na área de trabalho, no meu notebook, então já entendi, é assim, né? Não, cara, não é assim.
por mais que todos esses utensílios nos auxiliem e sejam benéficos para que a gente tenha mais produtividade no nosso dia, a gente vai tratar aqui de questões anteriores a isso, né? Porque, de novo, qual é o fim de tudo que nós trataremos aqui nessas aulas? Falei para vocês no início. Qual é? Responde aí, meu caro confrade. Construção de apetite irascível. Essa construção de apetite irascível é uma construção racional. É uma construção racional do nosso psicológico, sacou? Da nossa mente. Não entende? Então, a gente vai tratar mais nesse campo. A produtividade, ela inicia dessa organização mental, sacou? Então, primeiro ponto que a gente precisa organizar. Para ter uma vida de fato produtiva, está na mortificação dos prazeres. Mortificação dos prazeres, né? Outro conceito que vocês precisam adicionar no vocabulário de vocês ao longo desse ano é esse conceito, o conceito da mortificação. Beleza? Vamos resumir aqui. Pode ser mortificação dos prazeres, mortificação das paixões, mortificação das coisas gostosas. Então vamos resumir. Práticas de mortificação. Que porra é essa, Robson? Vocês me perguntam. E eu estou aqui para quê? Para responder, né? Então vamos lá. Velho, seguinte. A gente já falou que existem os prazeres momentâneos, instantâneos, não é? Os prazeres sensíveis, vamos colocar nesse termo, e existem os prazeres irascíveis. Os prazeres de construção de jornada, os prazeres que valem a pena, não é? Então tá. Como que a gente faz para alcançar esses prazeres? A gente precisa exercitar a nossa vontade. Vamos lá. Falei para vocês que essas coisas grandiosas, as coisas que valem a pena na vida, demandam trabalho, esforço e tchá. Mas querer ser mais esforçado não vai nos fazer mais esforçados, né? Estou motivado agora, Robson, com o estudo que tu tá falando. Estou motivado a construir coisas grandes na vida. Pois deixa eu te falar uma coisa. A motivação é um sentimento. É um sentimento. É uma coisa que não atua no campo da racionalidade. Ela atua no campo da sensibilidade. Entende? Então, a gente não pode, por mais que seja excelente quando a gente se sente motivado a fazer algo, a gente não pode depender de motivação para fazer as coisas. A gente não pode depender de motivação para ser produtivo. Porque, como eu disse, a motivação é um sentimento que vem e vai. Tal como a fome, né? Tal como a alegria. Ora, tu tá alegre, ora... No mesmo dia, cara, tu pode estar alegre num minuto, triste no outro. Acontece alguma merda, sei lá. Tu pode estar motivado num minuto e com tédio no outro, né? No mesmo dia, pode ter uma vontade de cagar, como tu pode ter, sei lá, a vontade de comer uma coisa gostosinha. Entende? É só um sentimento, beleza? A motivação é um bom sentimento, é um sentimento excelente de se ter, mas ele não dura, ok? A motivação é um sentimento perecível. Ele vem e vai. Então a gente não pode depender dessa porra. Então como é que faz, Robson? Como é que faz, no fim das contas? Ok, então a gente precisa exercitar a nossa vontade de permanecer fiel às nossas responsabilidades. Permanecer fiel nessa construção de apetite irascível. Então, eu preciso exercitar minha vontade. Tal como tu exercita os teus músculos, né? Quanto mais tu te exercita, mais forte tu fica. Por quê? Porque os teus músculos, eles vão desenvolvendo com o quê? Com exercícios, não é? Então, a nossa vontade, essa vontade de permanecer fiel aos nossos projetos e responsabilidades, essa vontade de ser produtivo, precisa ser exercitada também. Ela não nasce do nada. Ela não nasce com motivação. Ela precisa ser exercitada. E para exercitarmos a nossa vontade, a gente precisa abraçar esse conceito da mortificação. O que é, então, no fim
das contas a mortificação. A mortificação é basicamente tu trazer elementos de dor, de dificuldade no teu dia a dia por livre e espontânea vontade. Veja bem, não é uma questão da liberdade, tu, sei lá, tu tá trabalhando. Tu precisa de grana. Preciso de grana, preciso trabalhar. Não é uma questão da liberdade, tu tá estudando. Tu precisa de uma carreira para ter um emprego melhor, para construir tuas coisas. Então, tu precisa estudar. É uma obrigação social essa porra, né? Não é uma questão de liberdade tu ter que lavar a louça ou varrer o chão da casa, ou arrumar o teu quarto. Tu precisa fazer isso para não viver no meio do lixo, entendeu? Então, é uma questão de necessidade, não é uma questão de liberdade. A mortificação, a prática da mortificação é tu incrementar atividades duras e difíceis na tua vida, tal como estudar, tal como ter que manter a casa limpa, tal como ter que trabalhar, mas com essa diferença, por livre e espontânea vontade. Por que vocês acham que vagabundo vai lá e toma um banho gelado do nada? Né, uma prática super comum aí que a gente ouve falar desses gurus aí desses coach, o caralho. Toma banho gelado. Tá, beleza, mas por quê? Né? Toma café sem açúcar. Vou tirar o açúcar da minha vida. Tá, beleza, mas por quê? Ah, eu vou aqui, ó, sempre que eu for fazer uma refeição, eu vou sair com um pouco de apetite, com um pouquinho de fominha na minha barriga. Tá, beleza, mas por quê? Cara, esses são exemplos de prática de mortificação que agora tu vai entender o porquê existem. Por que tomar um banho gelado? Por que tomar um café sem açúcar? Por que trabalhar com não encostando as tuas costas assim no encosto da cadeira, ficando muito relaxado, mas sempre atribuindo um pouco de desconforto à tua vida. Por quê? Por que a gente faz isso? Para exercitar a nossa vontade. Porque veja, o sujeito que atribui esses elementos de dificuldade por livre e espontânea vontade à própria vida, é um sujeito que está mais acostumado com a dor. Estar mais acostumado com a dor, com a dificuldade. Espero eu que todos aqui tenham assistido Dragon Ball, né? Eu, porra, eu espero que a minha audiência não seja assim tão jovem a ponto de não ter assistido Dragon Ball Z, né? Não tô falando de Dragon Ball Super. Dragon Ball Super esquece Dragon Ball Super. Dragon Ball Z. Um conceito de Dragon Ball Z muito interessante, cara, nos treinamentos, sobretudo ali do Goku e do Vegeta, é o conceito do treino em gravidade aumentada. Por que o Goku e o Vegeta, eles treinavam em gravidade aumentada? Porque quando eles se colocavam numa luta real, eles estavam já com o corpo mais condicionado para aquela luta. Ou seja, eles estavam mais fortes e mais velozes, né? Auxiliava na habilidade deles, na velocidade deles e na força. A prática da mortificação é como uma gravidade aumentada no nosso dia a dia. A gente está exercitando a nossa vontade para quê? Quando a gente estiver numa luta de fato, ou seja, tu vai estar lá, é hora de estudar, então tá, vamos estudar. O que o cara normalmente faz quando não tem apetite irascível? Começa a estudar, daqui a pouco dá uma bobeira, daqui a pouco, quando vê, o cara já tá no celular. Quando vê, o cara já tá, sei lá, consumindo um pornozão, indo lá tocar uma bronha no banheiro do nada, assim. Quando vê, o cara já tá, né, na frente da TV, quando vê, o cara já tá pensando no que vai comer, o cara tá totalmente distraído daquela função, que é a tua obrigação, tu tem que trabalhar. Cara, se tu assinou um contrato que tu vai trabalhar 8 horas por dia, então tu tem que trabalhar a porra das 8 horas por dia, né? Com graus de intensidade maiores ou menores, beleza, mas tu tem que trabalhar. Tu tem que elaborar, porra, com eficiência. Tu tem que lavar a louça, tu tem que manter a porra do teu quarto arrumado. Mas quando o sujeito que não tem a vontade exercitada, ele se pega nesse momento de tipo, de tédio, de desconforto, ele logo peida na farofa e cede ao tédio. Se o Goku fosse lutar contra o Freeza sem ter aquele treinamento em gravidade aumentada, cara, no primeiro round o Goku já tinha perdido aquela luta, que ele não estava preparado.
Ele já tinha cedido aos poderes do Freeza, entendeu? O exercício da vontade, ele atua nessa forma. O fato de tu, por livre e espontânea vontade, colocar esses elementos de desconforto na tua vida, faz com que, quando na prática tu sentir algum desconforto, algum tédio, tu não ceda a esse desconforto, esse tédio. Por quê? Porque o teu corpo já está condicionado, acostumado com o desconforto. Percebe? Ele já está condicionado, acostumado com aquilo. Então é por isso que a gente atribui à nossa vida esses elementos de mortificação. Tu vai mortificar coisas que são lícitas. Tomar banho quente é lícito, é lícito. Tomar café docinho é lícito, é lícito. Tu assistir TV, assistir Netflix, assistir rede social é lícito, cara. Isso não é ilícito, tá ligado? Tu pensar em comer uma coisa gostosinha, tu querer comer uma pizza super deliciosa e gordurosa, é lícito, é lícito. Comer um fandangos, isso é ilícito, é lícito. Agora, quando tu, por livre e espontânea vontade, vai tomar teu banho gelado, vai tomar teu café sem açúcar, né? Tu exclui da tua dieta esses alimentos hiperpalatáveis, né? Apesar de tu ter um desejo, ter uma vontade muito grande de tomar teu banho quentinho, de tomar teu café docinho, de comer teu fandangos, quando tu atribui isso à tua vida, tu exercita a tua vontade. Tu exercita a tua vontade de permanecer fiel às coisas que são duras nessa vida, sacou? Tu fica mais forte no teu psicológico, entendeu? E no teu corpo, de fato. Teu corpo, ele recebe esse impacto. De forma que o teu racional, ele sobrepõe os desejos momentâneos que o teu corpo sente. Sacou? Um homem livre, cara, não é um homem que faz tudo o que quer na hora que quer. Um homem livre é aquele que faz as coisas que ele disse que faria, não é? Eu disse que para mim mesmo, eu combinei comigo mesmo que eu me formaria em direito na faculdade. Eu disse para mim mesmo que eu manteria o meu quarto arrumado. Eu disse para mim mesmo e para o meu chefe que eu trabalharia 8 horas por dia. Entende? Então, somente é livre aquele que se mantém fiel aos seus compromissos. Essa é a verdadeira liberdade. Então, assim, ó, essas práticas de mortificação te auxiliam a encontrar liberdade, porque o teu corpo, cara, diferentemente desses desejos que tu tem de ser um homem relevante na sociedade, de ser um cara que tem grande sucesso na vida, de ser um cara próspero, tá ligado? Esse desejo, ele é da tua mente, dos teus desejos mais elevados, sacou? Mas o teu corpo, ele deseja que tu permaneça num ambiente de descanso e de conforto a todo momento. Teu corpo, ele vai sempre pedir que tu esteja descansado e confortável a todo momento. Por isso que quando tu estiver enfrentando uma dificuldade, tu vai sentir vontade de fazer coisas gostosinhas, sensíveis ao teu corpo, entende? E tu vai perder nessa batalha de mente e corpo, tu vai sempre ceder, não é? Sempre ceder essa batalha. Tu vai sempre ceder aos compromissos que tu estabeleceu contigo mesmo. Porque o teu corpo tá exigindo. Vai comer a porra de uma pizza, vai bater a porra numa punheta, vai assistir a porra no Netflix um vídeo de cachorrinho, de gatinho bonitinho, vai fazer uma coisa que seja gostosinha, estou exigindo. E tu vai lá e cede. Tu entende? As práticas de mortificação são exercícios da vontade, dessa vontade mais elevada, desse ser ciente, esse ser ciente que habita em ti, ele diz: preciso fazer algo relevante na minha vida. E tu só vai vencer e ser fiel aos teus compromissos quando a mente ela vence os desejos do corpo. Sacou? É muito diferente tu ter hora determinada para fazer as coisas gostosas. Tu ter tempo determinado para fazer as coisas gostosas. Ou seja, a tua mente, ela condiciona. Só vou assistir a um seriado na Netflix terça, quarta e sexta, das 8 às 9, digamos assim. Essa é a tua mente estabelecendo isso. Só vou comer uma pizza gordurosa nos sábados de noite. Tua mente estabelecendo isso. Né? Só vou assistir as redes sociais 1 hora de manhã e 2 horas durante a noite. Pô, já é tempo pra caralho.
É tua mente estabilizando isso, estabelecendo isso. Não é como que, ai, bateu uma vontadezinha e tu vai lá e faz. Aí é o teu corpo que tá exigindo e tu tá cedendo a porra do teu corpo. Tu entende? Então as práticas de mortificação, elas existem justamente para que tu exercite a tua mente, para que ela seja vitoriosa contra os desejos do teu corpo. O teu corpo é o Freeza, tua mente é o Goku. E a prática da mortificação é o Goku treinando em gravidade aumentada, por livre e espontânea vontade, porque ele simplesmente quer ser mais forte. Então, se tu quer ter a mente mais forte, se tu quer alcançar de fato produtividade, tu precisa estabelecer práticas de mortificação. E aqui a gente parte para a prática. Eu quero que tu eleja aí, mano, três, três coisas gostosas e lícitas da tua vida que tu vai mortificar. E aqui a gente parte para um lance que é individual de cada um. Eu, por exemplo, eu, Robson, eu não tenho dificuldade em tomar café sem açúcar. Nenhuma. Para mim é melhor café sem açúcar do que café com açúcar. Daqui a pouco para ti já seja uma coisa mais difícil. Eu, Robson, não tenho dificuldade de, por exemplo, não tomar refrigerante, porque eu já não tomo, tá ligado? Então, mas daqui a pouco para ti pode ser uma coisa, né? Não, tomar refri em toda a refeição é uma coisa que eu faço habitualmente, que é uma coisa lícita, né? Não tem problema em tomar teu refri aí quando tá comendo. Mas, de novo, a prática da mortificação, ela é esse exercício da nossa vontade. Apesar de ser lícita, apesar de eu poder, eu, por livre e espontânea vontade, vou trazer essa dificuldade para a minha vida. Então, eu aqui vou escrever nesse momento, aqui no meu caderninho, que é um caderno que me acompanha para as coisas relevantes da minha vida, eu vou escrever aqui as minhas as três coisas que eu vou mortificar na minha vida, beleza? Rapaziada, não pode ser muito mais do que três. Para quem tá começando agora, né? Para quem tá começando agora, não elejam muitas coisas assim. Ah, vou mortificar 10 bagulho aqui na minha vida. Não, calma. Fique calmo, tá? Então, assim, ó, eu vou eleger três coisas. Eu quero que vocês elejam de uma a três coisas, beleza? Para vocês atribuírem como prática de mortificação aí na vida de vocês. Então, a primeira coisa que eu vou estabelecer aqui é o lance do banho gelado. O lance do banho gelado é clássico e, para mim, é uma dificuldade, entendeu? Então, eu vou estabelecer a prática do banho gelado como uma prática de mortificação para mim, Robson. Robson, vou estabelecer o banho gelado como uma questão. Segundo ponto aqui que eu vou estabelecer para mim é a prática diária de exercícios físicos. Ah, mas tu falou que isso é uma coisa básica para a gente manter o nosso organismo minimamente treinado, né? Falei isso, né, agora nas prévias ali, quando a gente estava falando de ajuste orgânico. Realmente, mas eu vou fazer a prática de exercícios físicos todos os dias. Enquanto que a gente sabe que o recomendado é ali uma... Cara, se tu treinar 3 vezes por semana, já é uma coisa extremamente adequada. Mas eu vou fazer a prática de exercícios físicos todos os dias e também de forma basal. Prática de exercícios físicos diária e basal. O que é a prática de exercícios físicos basal? O basal, cara, é aquilo que tu... são os impactos naturais que o teu organismo tem com as coisas. A gente tem uma perda ou acúmulo calórico basal, ou melhor, a gente tem a perda, a gente tem a perda calórica basal de acordo com aquilo que naturalmente a gente gasta de caloria com um simples funcionamento do nosso organismo, né? O pulsar do nosso coração, o trabalho digestivo, enfim, a gente tem um gasto energético natural que a gente atribui esse termo, né? Basal. A prática de exercícios físicos basal é simplesmente aquela de, tipo, tu subir escada ao invés de pegar elevador, tu entendeu? Aquela de tu ir a pé ao invés de ir de carro e de ônibus nos locais que tu tem que se destinar. Enfim, é aquela de tu se colocar, de tu se expor a questões que lidem com o teu físico. Por exemplo, eu tenho filhos aqui, como eu falei. Eu brincar com os meus filhos, eu vou sempre preferir brincadeiras, sobretudo com o meu guri, que tem esse gasto energético, esse gasto físico. Então, o meu compromisso é basicamente esse. Tudo que eu puder fazer ao longo do meu dia a dia
que seja desconfortável nesse sentido, eu vou fazer sempre as brincadeiras que mais exigem do meu corpo, eu vou sempre utilizar a escada, eu vou sempre ir a pé nos locais, né? A não ser que seja uma questão muito absurda, que seja uma questão coerente. Então, isso tudo eu vou aplicar como uma prática de mortificação. E a terceira prática de mortificação que eu vou aplicar a mim mesmo é utilizar calças todos os dias. Utilizar calças. Por quê, cara? Porque, como eu falei para vocês, cara, eu sou um trabalhador home office hoje em dia. Eu trabalho em casa. Então, o que é natural no home office é trabalhar de cueca, é trabalhar sem camisa, é trabalhar meio que largadão, porque tu tá em casa, porra. Então, tu trabalha com roupa de casa. Então, para mim, é uma questão. Eu vou trabalhar sempre de calça, vou, de livre e espontânea vontade, trazer essa questão desconfortável. Todos os dias eu vou estar de calça, de camisa e vou trabalhar assim. Vou passar o dia assim. Apesar de não precisar, vou trazer isso para mim como uma prática de mortificação, beleza? Então vocês aí escolham as suas práticas de mortificação, né? Se tu jogar no Google, práticas de mortificação, tenho certeza que você vai encontrar mais inspirações para além daquelas que eu narrei aqui, mas isso é imprescindível para que a gente exercite a nossa vontade, para que a gente tenha ímpeto colérico, para que a gente tenha ímpeto irascível de se manter fiel aos nossos compromissos, não ceder às vontades do nosso corpo. Beleza, pessoal? Segundo conceito aqui, para a gente ter verdadeira produtividade. A gente ser indiferente às coisas indiferentes, ok? O que é isso, cara? O que é ser indiferente às coisas indiferentes? Uma coisa que nos sabota muito é a questão da gente estar sempre preso ao passado ou da gente estar sempre imaginando um futuro ideal ou da gente estar sempre invejando a vida alheia. Ou seja, o gramado do vizinho é sempre verde, né? Daí tu vai estar olhando para aquele teu amigo que se formou junto contigo e já tá trabalhando na porra da NASA, tá namorando uma mulher gostosa pra caralho, já tem 7 filhos e mora numa casa de cerca branca nos Estados Unidos. Exagero? Pode ser. Mas trazendo um pouco mais para a realidade, tá admirando os famosos aí na porra das redes sociais. Ai, eu queria ser que nem o Breyer. Ai, eu queria ser que nem, sei lá, o Felipe Tito, ter grana pra caralho, ter vários carros, tchá, tchá, tchá. Eu queria ser que nem o Neymar, pá. Sabe? Sabe essas punheta mental que a gente acaba se sabotando? Por que aquilo, cara? O conceito básico natural é que a nossa vida é individual. Então, cada um na sua, cada um na sua. É a tua vida, é a minha vida, entendeu? Então, não vamos ficar olhando pro gramado do vizinho e não vamos ficar também se punheteando mentalmente em relação a um passado que já passou ou em relação a uma vida que nunca aconteceu. Ai, se eu tivesse feito isso. Ai, se eu tivesse feito aquilo. De novo, esse é um exercício puramente mental que a gente vai atribuir à nossa vida, ao nosso dia a dia, como uma prática de meditação, que a gente vai, cara, pelo menos de umas 2 vezes por semana, a gente vai parar para fazer essa reflexão. Ser indiferente às coisas indiferentes, né? Então, assim, ó, sempre que tu te pegar nesse pensamento, né, de tipo, do teu passado, né, de estar invejando os outros, porque, de novo, cara, a inveja, ela é um sentimento muito feio. E que, normalmente, a gente não atribui a nós mesmos. A gente percebe a inveja dos outros, né? O cara tá invejando a mim, ou tá invejando o fulano, o ciclano. Mas a gente dificilmente admite quando nós somos invejosos. E não se enganem, pessoal, a gente é invejoso com alguma recorrência. Então a gente precisa dar nome aos bois, entende? Sempre que tu perceber que está sendo invejoso, tu precisa se lembrar desse conceito, ser indiferente às coisas indiferentes. O passado já passou. Entendeu? Aquilo que não aconteceu, não aconteceu. Eu sou eu em minhas circunstâncias. Se salvo as minhas circunstâncias, salvo a mim mesmo, já diria o filósofo Ortega y Gasset. Então, a gente precisa construir esse senso de sermos indiferentes às coisas indiferentes. Não faz nenhuma diferença na tua vida tu ficar imaginando o passado. Não faz diferença nenhuma prática na tua vida tu ficar olhando pro gramado do vizinho, invejando o vizinho.
não faz diferença nenhuma na tua vida essas porra. Então a gente precisa excluir esse tipo de pensamento. Admitir que somos invejosos, por vezes. Admitir que nós somos presos ao passado, por vezes. Admitir que nós somos presos num campo de imaginação do que a minha vida poderia ter sido, mas não foi. E a gente precisa excluir isso. Esse ponto aqui é simples. É somente isso. A gente ter esse exercício de imaginação, de pensar, cara, tá tudo certo, a minha vida é essa, eu preciso trabalhar a partir dos conceitos da realidade e do presente. Porque sempre que a gente fica preso ao passado e sempre que a gente fica imaginando o que poderia ser a nossa vida, a gente se retira do campo da realidade e do campo do presente. Estou aqui, sou isso e não sou outra coisa, ok? E um outro ponto nesse mesmo conceito é o de aqui indiferença das coisas indiferentes e, e a gente ser indiferente também aos maus inevitáveis. O que eu quero dizer com isso? Ser indiferente às coisas indiferentes, ser indiferente aos bens inalcançáveis, é um lado da moeda. O outro lado da mesma moeda é a gente ser indiferente aos maus inevitáveis da vida. Por quê? O que ocorre? A gente tem que estudar, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que ralar para manter as nossas coisas organizadas, né? Isso tudo são coisas que geram em nós. A gente tem que aplicar práticas de mortificação. Isso tudo são coisas que geram desconforto em nós, né? Isso gera um desconforto, gera uma sensação de mal-estar, porque muitas vezes tu não vai ter saco para fazer essas coisas, né? Como eu disse, tu não vai ter motivação para fazer essas coisas muitos dias, né? Muitos dias tu vai estar sem saco, vai estar chovendo pra caralho e tu vai ter que ir trabalhar, vai estar um calor do capeta e tu vai ter que fazer as coisas que tu estabeleceu que faria, né? E isso são maus inevitáveis. O que eu vivo falando? Parem de reclamar da porra da vida. Para de reclamar da porra da vida, beleza? A gente, a gente assumir que existem maus inevitáveis na nossa vida é a gente simplesmente seguir à risca esse conceito de Ortega y Gasset. Eu sou eu em minhas circunstâncias. Então tá. Se a minha circunstância é ter que trabalhar debaixo do calor do capeta, se a minha circunstância é ter que trabalhar com a porra da minha mãe, do meu pai, enchendo o meu saco, minha namorada me atazanando, né? Ter que trabalhar com uma dor de barriga, com o joelho machucado, sei lá, cara, são maus inevitáveis. Isso é inevitável, cara, é inerente da vida. É um sofrimento inerente da vida de todo homem, entende? Então, então assim, ó, para de reclamar. Parar de reclamar, né? Coloca esse exercício, anota essa porra no papel. Eu vou passar a semana inteira sem reclamar. E quando eu perceber que eu tô reclamando, eu vou calar minha boca. Vou calar a porra da minha boquinha. Eu vou falar, cala a boca, seu idiota. Isso é um mal inevitável. São maus inevitáveis, né? Isso é só minha vida acontecendo, eu só preciso lavar a porra da louça, eu só preciso arrumar a porra do meu quarto, só preciso estudar pra porra da prova, só preciso trabalhar a porra das 8 horas que eu me comprometi a trabalhar. São maus inevitáveis, tu entende? Isso vai te gerar uma paz de espírito, uma paz de atuação. Dessa forma, tu vai te estabelecer no contexto da realidade, no contexto do presente, e tu vai fazer aquilo que tu precisa fazer. Então, essas são práticas de meditação que tu vai ter que ter volta e meia quando tu perceber que tá te sabotando. Ser indiferente às coisas indiferentes e também ser indiferente aos maus inevitáveis, ok? Uma coisa que ajuda muito nessa conceituação da indiferença às coisas indiferentes e da indiferença aos maus inevitáveis está numa prática também de meditação chamada imagem do caos. A imagem do caos. Beleza? Porque pensa aí, quais são os teus maiores medos, irmão? Qual o teu maior medo? É ser pobre a vida inteira? É não arranjar uma namorada? É não ter sucesso no teu trabalho? É ser um cara que vive uma vida sem sentido? Quais são os teus maiores medos? É perder teus pais? Né? É imaginar que algum mal possa acontecer com teus filhos, com teus amigos? Qual o teu maior medo? Qual o teu maior medo? Eu preciso que vocês conceituem quais são os medos de vocês, e eu, assim eu farei também, para que a gente pratique esse exercício, que é o exercício da imaginação do caos.
criar uma imagem do caos. O que é isso? O que é isso? Basicamente, o que é isso? Criar a imagem do caos é tu imaginar como seria a tua vida se todos esses medos que tu tem de fato acontecessem. Esses medos, eles basicamente, eles têm 3 esferas básicas. A esfera do sofrimento, a esfera da pobreza e a esfera da morte. Então pensa, se tu morrer hoje, se algum ente querido teu morrer hoje, né? Se tu te imaginar com o sofrimento que tu mais teme, sofrimento, eu tenho medo que fique doente, eu tenho medo que eu sofra um acidente, eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de falir, eu tenho medo que meus pais se separem. Enfim, pensa nos teus maiores medos que te trariam sofrimento e pensa na maior catástrofe que pode acontecer na tua vida em relação à pobreza. Pô, sei lá, perder minha casa, ter que morar embaixo da ponte. Imagina como seria a tua vida nesse cenário caótico. Imagina isso. Imagina isso. Por quê? Cara, um elemento fatal para que tu elimine a ansiedade na tua vida é justamente tu fazer a reflexão dessas coisas que são extremamente incômodas, mas que se tu fizer com certa regularidade, tu vai perceber que a vida continua independente do que aconteça. Tu entende? Se acontecer um quadro de morte na tua vida aí, com algum ente querido teu, se acontecer um quadro de sofrimento, uma doença, algum acidente, alguma tragédia, se acontecer algum quadro de extrema pobreza na tua vida, a tua vida, ela continua. A tua vida, ela continua apesar disso tudo. Tu entende? Então, tu trazer essa imagem do caos seria basicamente tu pensar, cara, se tudo de pior acontecesse, o que eu faria para seguir vivendo? Tu entendeu? De novo, pode não ter a resposta nas primeiras vezes que tu fizer esse exercício de imaginação, de meditação, mas tu vai perceber que ao longo do tempo isso vai te criar uma paz, do tipo, cara, velho, se tudo der errado, a vida vai continuar e eu vou continuar dando meus pulos, entende? Então isso não vai te afetar tanto. Esses medos que tu tem não vão te afetar tanto, não vão te fazer tão ansioso como te fazem hoje, tu entende? Para que a gente possa trabalhar com produtividade, cara, a gente precisa de atenção. Percebe? A gente não tem indiferença às coisas indiferentes. A gente não tem indiferença aos maus inevitáveis. E a gente não fazer esse exercício de imaginação do caos faz com que a gente fique ansioso e isso lima a nossa atenção. A gente trabalha com tensão, tipo, isso tudo é errado, né? Aí se eu for um bosta o resto da vida. Tu entende? Isso, cara, isso toma espaço na tua mente. Toma um espaço na tua mente, isso te gera ansiedade e isso elimina a tua atenção para aquilo que deveria estar sendo o foco das tuas atividades. Tu entende? Então, assim, cara, eu preciso que tu só confie em mim nesse ponto, porque os benefícios dessa coisa a gente vai ter a médio prazo. O que eu quero dizer com médio prazo? Cara, ô velho, são 6 meses tu trabalhando essas questões da imaginação do caos e essas questões da indiferença às coisas diferentes e indiferença aos maus inevitáveis, que tu vai perceber os benefícios que isso vai te gerar. E qual é esse benefício? O benefício da fortaleza. Brother, se tu fizer isso, irmão, tu vai ser um cara imparável. Tu entende? Tu vai ser um ser humano inabalável. Tu vai ser um homem inabalável. Inabalável. Pode acontecer o que acontecer na porra da tua vida, que tu não vai parar. Tá ligado? Tua vida vai continuar. Tu vai continuar lutando até o final. Sacou? Determinação é diferente de motivação. Porque um ser determinado é um ser que vai em busca dos seus objetivos independentemente das circunstâncias da sua vida. Eu sou eu em minhas circunstâncias. Ainda que em algum momento as minhas circunstâncias piorem, eu sou eu em minhas circunstâncias. A vida vai continuar. Tu entende? Então assim, cara, esse é um conceito que é estranho às pessoas. É muito estranho, porque de novo, o teu corpo, ele exige que tu esteja em conforto e bem-estar a todo momento. E esse é um exercício que vai te trazer um certo mal-estar.
sobretudo nos primeiros momentos que tu tiver essa prática de meditação. Mas, de novo, confia em mim. Tu está aqui para confiar naquilo que eu estou te passando, irmão. Atribui essas práticas que os benefícios virão a longo prazo. A médio prazo. Médio e longo prazo. Os benefícios virão e tu vai se tornar um homem implacável. Beleza? Último ponto que a gente vai trabalhar aqui é o seguinte. Falei para vocês, não tem como ser produtivo se a gente não tem atenção e foco máximo para aquilo que importa. Porém, o fato da gente estar sempre invejando o vizinho, da gente não ser indiferente às coisas indiferentes, da gente estar sempre reclamando de tudo, tu entendeu? E da gente viver com medo de que o caos ocupe a nossa vida, isso faz com que a gente não tenha atenção. E eu vou te falar, cara, existem várias vozes na tua cabeça. Várias vozes na tua cabeça que tu precisa organizar. Existem vozes na tua cabeça que precisam ser caladas. Para quê? Para que tu ouça a voz central do teu ser, do teu coração. Vamos colocar nesses termos. Sacou? Tu é um indivíduo extremamente único. Extremamente único. Tu tem uma missão nessa terra, brother, que é extremamente tua. Sacou? Tem objetivos que são teus. Eu tenho os meus objetivos e tu tem os teus. Como que a gente faz para ouvir a voz central da nossa existência? Porque no fim das contas, percebe, tu só vai ser um cara produtivo, só vai ser um cara efetivo, tu só vai ter uma vida que faz sentido se tu ouvir essa voz central do teu coração, der ouvidos a essa voz central e focar em viver a tua vida de acordo com essa voz central do teu ser. Como que a gente vai fazer isso, cara? E daí aqui eu vou precisar que tu tenha uma prática diária do exercício, também de meditação, que é o seguinte. Tu vai pegar 15 minutos de toda a manhã da tua vida, ao longo desse ano de 2023, 15 minutos durante a manhã, vai colocar no papel, sei lá, e os 15 minutos vão ser das 7 às 7h15 da manhã, das 11 às 11h15, das 10 às 10h15, das 10h30 às 10h35, sei lá. Vai estabelecer 15 minutos que tu vai fazer esse exercício diariamente. Qual é o exercício? É basicamente o seguinte, tu vai pegar nesses 15 minutos que tu vai ter de manhã e de tarde, tu vai estabelecer a seguinte linha de pensamento e de meditação. Porque eu vou te falar, cara, a meditação, como eu disse, todo conceito aqui que a gente está trabalhando é um conceito, no fim das contas, que é abarcado pela neurociência. E quando a gente pratica isso que eu tô passando para vocês, a gente de fato estabiliza alguns neurotransmissores importantes na nossa cabeça, produzidos pelo nosso cérebro. Aqui, sobretudo, a dopamina, que é o neurotransmissor que faz com que nós nos movamos em busca das coisas que queremos, e a serotonina, que é o quê? Que é como que um neurotransmissor que faz com que tu perceba que a tua vida está sob controle. Apesar do caos, apesar dos maus inevitáveis, aquilo que tu pode ter controle na vida, ou seja, ser um cara honrado, ser um cara virtuoso, ser um cara que trabalha com efetividade, com produtividade, isso está mais ou menos sob o teu domínio. Então a serotonina, ela é como que um neurotransmissor que te gera essa paz, que te afasta a ansiedade. Então, de novo, nos 15 minutos que tu vai ter durante a manhã, tu vai fazer o seguinte exercício. Tu vai parar e vai pensar nas memórias boas que tu tem da tua vida, da infância até hoje. Todos os dias tu vai parar e vai ter boas memórias, e vai recordar dessas boas memórias, né? Momentos que tu teve na tua infância, momentos que tu teve com os teus pais, momentos que tu teve com os teus amigos, momentos que tu pensou, cara, eu quero fazer isso da minha vida. Por que tu escolheu a faculdade que tu escolheu? Por que tu escolheu os amigos que tu tem?
né? Como que isso se sucedeu? Tu entende? Quem tu é, no fim das contas? Quais são as coisas mais valiosas que tu tem na vida? Sacou? E pensa nisso, em bons momentos, cara, bons momentos. Desses 15 minutos, tu vai tirar cerca de 7 minutos e meio ali, que seria a metade desses 15 minutos, para pensar nisso. Quais são as coisas boas que eu tenho na minha vida, cara? Por que que eu sou quem eu sou? Tu entendeu? O que que me levou até aqui, né? Pensa nessas coisas boas. Pensa. Tu entende? Um exercício assim, cara. Ô, velho, tu pode estar sentado no vaso dando uma cagada e fazendo isso. Entendeu? Pensando nisso. Os outros 7 minutos e meio, para finalizar, tu tem que ter o pensamento do seguinte: o que eu devo fazer com a minha vida? O que eu devo fazer? Daí tu vai pensar, né? Pô, tu vai ter tido essas boas memórias, né? Ah, eu sou quem eu sou por conta de tudo que aconteceu até aqui, até esse momento. E daí tu vai parar e vai pensar, beleza, sou quem eu sou, sei quem eu sou, o que que eu preciso fazer, portanto, né? Qual é o meu dever para com a minha existência? Qual é o meu dever, a minha responsabilidade para com os meus amigos, a minha família, o meu serviço, a faculdade que eu escolhi fazer, né? Qual é o meu dever? Meu dever é ser um veterinário que, que cuida de todos os cachorros de rua. Meu dever é ser um filho grato. Então, vou ajudar a porra da minha mãe a lavar a louça nessa merda. O meu dever é ser o melhor funcionário dessa bosta desse serviço que eu tenho. Então, vou atuar agora, durante o tempo que eu tenho ainda de labor, para trabalhar da melhor forma possível. O meu dever é ser o melhor amigo do mundo. Então, vou chegar e vou mandar uma mensagem pro meu brother. E aí, bro, como é que tá? Bora dar uma banda, tomar uma cerveja, fazer um caralho. Qual o meu dever, cara? Meu dever como homem, para cuidar das pessoas que fizeram com que eu seja quem eu sou hoje. Qual é o meu dever, né? Veja bem, esse é o momento épico, esse é o momento épico e principal de todo o nosso papo, para ser produtivo. Só vai ser produtivo quando tu ter muito bem trabalhado quem tu é na tua cabeça, o que de fato tem valor para ti. Tu entende? Ouvir a voz central do teu ser é isso, cara. É diariamente tu lembrar o que te trouxe até aqui, ser grato por tudo aquilo que te trouxe até aqui. E o senso de dever, de cumprimento do dever para com as coisas e para com as pessoas que te trouxeram até aqui, vai fazer com que tu tenha apetite irascível para fazer aquilo que tem que fazer com determinação, e não com motivação, com determinação de ser aquilo que tu deve ser. Aqui é o pulo do gato, rapaziada. Esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Isso é o que ninguém faz hoje em dia. Ou melhor, isso é o que aquilo que os poucos que têm sucesso nessa vida fazem de maneira consciente ou inconsciente e que trazem sucesso e sentido para a vida dessas pessoas, fazem com que sejam pessoas produtivas. Esse é o pulo do gato. Ter esses 15 minutos diários, de manhã e de tarde, velho, é o compromisso que tu vai estabelecer contigo mesmo, hoje, aqui comigo, para que tu seja um cara forte, implacável, no fim das contas, produtivo. Beleza, nos 15 minutos da manhã eu fiz isso, Robson. E nos 15 minutos da tarde? A mesma coisa. A mesma coisa. Percebe que para calar essas inúmeras vozes que tu tem na cabeça, né? Ah, porra, tu quer a porra num carrão do ano pra se aparecer pra porra do fulano, merda. Tá ligado? Tu quer conseguir mais grana e conseguir tuas paradas, ou meter um shape irado pra fazer ciúmes na tua ex-namorada. Isso não tem valor, cara. Isso não conversa com esse eixo central da tua existência, daquilo que de fato tu valoriza, daquilo que de fato faz com que tu seja uma pessoa extremamente única. Não conversa com isso. Então isso a gente cala, a gente afasta. Tu entende? São coisas indiferentes. Sejamos indiferentes às coisas indiferentes, né? O fato de tu estar trabalhando com tédio, porque tá quente, porque teu serviço é chato, porque estudar é chato, porque arrumar a casa é chato, são maus inevitáveis. Então esquece isso, para de reclamar. Agora, o exercício diário.
diário, de ter essa rememoração, ter memória com as coisas boas da tua vida que te trouxeram até aqui e ter um senso de que tu precisa cumprir um dever existencial. Isso faz com que a voz central do teu coração fale e essa voz seja mais alta do que essas outras que tu precisa calar. E isso faz com que tu tenha determinação de atuar de acordo com isso que é o teu dever. Teu dever, o que te faz homem é isso, o cumprimento do dever. E se tu não cumpre teu dever, tu não é homem. Tu é uma caricatura, tu é um menino, tu é um moleque, um merda. Percebe? Então esse é o ponto final. O ponto final da nossa primeira aula é isso. É isso. Vamos rememorar que aplicamos aqui hoje e que tu vai aplicar na prática nessa porra dessa tua vida. Vamos lá. Reorganização orgânica. Durma bem. Exercita-te. Segundo ponto. Mortificação. Traz para a tua vida coisas dificultosas por livre e espontânea vontade. Elege 3. No mínimo 1, no máximo 3 práticas de mortificação. Seja indiferente às coisas indiferentes e seja indiferente aos maus inevitáveis. Que no fim das contas, o que é isso? Para de reclamar, porra! Para de reclamar. Para de ficar invejando a porra do vizinho. Para com isso, porra! Para com isso. E o último ponto, e o ponto mais importante é separar esses 15 minutos diariamente, 15 minutos de manhã e 15 minutos de tarde, quando tu tá no fervo das tuas responsabilidades, quando tu tá lá na porra da tua faculdade, quando tu tá lá na porra da tua empresa, trabalhando, quando tu tá na porra da tua casa coçando, se tu tá desempregado, sei lá, no fervo onde a vida acontece, no teu dia a dia, na tua rotina, tu vai tirar esses 15 minutos de manhã e 15 minutos de tarde para ter esse exercício de meditação sobre as coisas boas da tua vida, as coisas que fizeram com que tu fosse a pessoa que tu é, aquilo que de fato tem valor, aquilo que de fato vale a pena. E nos outros, na segunda metade desses 15 minutos, tu vai pensar, qual o meu dever para com as pessoas da minha vida? Qual o meu dever para com as minhas responsabilidades? Qual o meu dever para comigo próprio? Né? Para que eu, de fato, demonstre em atos, em trabalho, que eu valorizo as coisas que eu escolhi e elegi para a minha vida. Isso tudo vai destravar em ti, irmão. Vai destravar em ti, irmão, esse ímpeto, esse apetite irascível para que tu vá em busca das coisas grandiosas e para que tu não te sabote, para que tu seja homem de verdade. Ok? Próxima aula a gente vai falar sobre jejum dopaminérgico. Estejam prontos. Consumam essa aula, anotem as suas paradas, anotem o plano para dormir com qualidade, anota o plano para prática de exercícios, né? Mínimo 3 vezes por semana, anota as práticas de mortificação que tu vai aplicar, anota. Ponto que eu não falei. Esses 15 minutos de reflexão, eu quero que vocês tenham um diário. Não um diário de menininha, querido diário. Hoje, não. Essa prática dos 15 minutos, ó, pode ser um caderninho de bolso, pode ser o celular, um Notion, pode ser o que for. Mas eu quero que vocês anotem o resultado dessas meditações, dessas reflexões, né? Ou seja, qual a boa memória que te surgiu naquele dia? Anota, nem que sejam tópicos. O dia que eu fui na praia com fulano, o dia que eu dei o meu primeiro beijo, o dia que eu fiz sei lá o quê. Anota. Em relação ao cumprimento do dever, anota. Meu dever, portanto, é isso. Anota. Por quê? Isso, ao longo dos anos, vai te dar uma dimensão da tua evolução, né? Daqui a um ano, tu vai visitar esse teu diário, esse teu caderno, essas tuas anotações, e tu vai perceber o quanto tu evoluiu ou não. E isso vai nos dar o diagnóstico daquilo que a gente precisa fazer
para alcançar o próximo nível, sacou? Então, anota isso. Anota. Ok? Falaremos sobre jejum dopaminérgico na próxima aula. Digiram todas as informações que a gente teve hoje. E é isso, irmão. E é isso, irmão. Meu caro confrade. Até a próxima aula. Forte abraço e tchau, tchau.